Graça e paz, igreja. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a toda expressão de carinho, amor, oração, WhatsApp, Face e toda ligação que fizeram para nós como família. Nós somos em 8 irmãos, eu sou o mais novo, meu irmão Eudenir, tem 24 anos de diferença. Quando eu nasci, ele tinha 24 anos. O Eudenir tinha 67 anos e na manhã de quinta-feira já estava com alguns problemas de ordem intestinal e não se sabia muito bem, tinha ido ao hospital, ficou 2 dias e volta para casa e pela manhã passou muito mal e veio a falecer em casa mesmo. Foi de repente, a gente praticamente tomou um susto, sabia que ele estava no hospital, havia orado por ele, inclusive talvez minutos antes, não sei o horário certo, eu, minha esposa e a minha sogra estávamos orando e oramos por ele também. A verdade é que ele veio a falecer e eu me lembrei muito bem do que preguei no domingo. Há que sofrer. Todos nós passamos pelo sofrimento. A dor é inevitável. Agora, como nós vamos passar? Qual a esperança que nós temos para passar? E por que vamos passar? Então, eu dou graças a Deus porque minha mãe e meu pai, na sua fragilidade de conhecimento, mas conheceram a Cristo. Há muitos anos atrás, pelos missionários americanos que vieram a lombo de burro pregar o evangelho em toda Minas Gerais. E eles conheceram a Cristo e criaram seus filhos no temor do Senhor. Então, esses 8 filhos são tementes ao Senhor. 2 são pastores. Tenho 2 sobrinhos pastores. Então, há uma família dedicada ao Senhor. E, graças a Deus, o filho, que a gente chamava de filho, era um homem temente ao Senhor. E a nossa alegria é saber que ele está na glória. Por quê? Porque nós não almejamos essa terra. Nós almejamos a glória. E quando ela vem, a gente chora a perda da pessoa, mas a gente não chora a perda da existência, porque a existência dele é eterna com Cristo. O que a gente fica é querendo naquela luta. Eu não quero ir tão cedo, mas também eu sei que um dia eu vou para lá. E a brincadeira entre nós, irmãos, porque a nossa família é muito brincalhona. Eu puxei e falei assim, graças a Deus que foi o primeiro que veio. Então vamos manter essa ordem cronológica. Tá? Todo mundo respeitando, nada de passar senha para ninguém. Né? Então, se for assim, já está bom, na ordem cronológica. Minha mãe faleceu com 69 anos, meu pai com 78. Estou orando pela a genética minha ser dele. Né? O meu pai morreu de acidente de automóvel, do velhinho. Era duro na queda. Mas, meu irmão veio a falecer. Então, gostaria que vocês estivessem orando pela Maria, sua esposa, há 41 anos de companheirismo. E, de repente, sabe aquela mulher guerreira? Eles mudaram para todo lugar. E a última vez, Primavera do Leste, lá no Mato Grosso. Isso porque Deus não permitiu. Ele estava querendo ir para Altamira, no Pará. Então, veio um pouco mais para cá. Mulher de Deus, guerreira também. E encontrei a mãe dela. A mãe dela é a Dona Zefa, tem 88 anos. Dona Zefa é prima do Chacrinha, para você ter uma ideia. É uma prima nova dele, né? Então, assim, se tem uma também lá vai viver bastante. Dona Zefa é forte. Mas queria que vocês estivessem orando aí. 2 filhos, a Jaqueline e o Júnior, 5 netos. E agora Deus preparou. A família dela está lá com ela e eu creio que vão caminhar. Esses primeiros dias são horríveis, mas o Senhor dá graça em tudo. Então, dito isso, queridos, eu queria realmente agradecer o carinho da igreja e as orações. E vamos lá. Abra sua Bíblia. Apocalipse. Nós estamos estudando esse livro e hoje estaremos falando sobre essa terceira igreja. A igreja de Pérgamo, que recebe uma carta de Jesus endereçada ao anjo da igreja, e essa carta tem alguns ensinamentos para a nossa igreja, para você e para mim. Com a Bíblia aberta, eu quero que você leia comigo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva:
Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Pai amado, essa palavra está nas tuas mãos, para que algo do Senhor chegue até nós. Que essa carta que o Senhor escreveu, ditou para João, lá na ilha de Patmos, para essa igreja, também chegue a nós. E que o desejo do teu coração, Jesus, seja também o desejo do nosso coração. É o que eu oro no teu nome, Jesus. Amém. A igreja de Éfeso foi a primeira carta. A crítica era que eles eram intolerantes. Eles não amavam o pecado, mas também não amavam o pecador. Então, eles desciam a lenha mesmo e não havia um amor nas suas relações. Não entendia que, às vezes, nós temos que ser duros com a ação do pecado, mas as pessoas precisam ser amadas. Nós precisamos entender que cada um tem uma dinâmica de entendimento da vida cristã e nós precisamos caminhar juntos. Faltava amor. E eles precisavam viver esse amor, porque quem vive esse amor começa a fazer as coisas com atos de bênção. Elas edificam e não destroem relacionamentos. Mas a crítica, a igreja de Esmirna não houve crítica, mas houve um fortalecimento. Olha, vocês estão sofrendo e vão sofrer muito, continuem firmes, porque vocês forem fiéis até a morte, vocês vão receber a coroa da vida. A crítica ou a luta dessa igreja de Pérgamo é um pouco diferente. A Pérgamo sofre da questão da tentação. E a igreja de Cristo vai sofrer essas duas lutas. A igreja de Cristo não é a igreja de si mesma. A igreja de Cristo vai sofrer 2 tipos de ataques de Satanás. A tentação ou a provação. A provação é Satanás apertando a igreja para que ela renuncie a Cristo por causa da dor e o sofrimento que isso traz. A tentação é Satanás induzindo e chegando para a gente dizendo que é possível conviver paralelamente, harmoniosamente, entre as práticas do mundo e as práticas de Cristo. E Satanás mantém essa linha de atuação milenarmente. Porque em time que está ganhando, não se mexe. O objetivo da igreja de Cristo é dar trabalho para Satanás. Porque se a igreja não muda a sua tática de atuação, Satanás continua fazendo a mesma coisa. Por isso, quando a gente olha para essa carta, a gente vai entender algumas coisas. Primeiro, essa igreja é uma igreja ousada. Ela está exatamente no lugar onde Satanás fez o seu trono. E esse trono aqui é um conceito de uma cadeira. Sabe aquela cadeira do pai? Que quem senta lá é o que manda? Vocês lembram do tempo onde todo mundo tinha um lugar na mesa? E ai daquele que sentasse no lugar do pai? Vazava ou apanhava. Essa cadeira representava que ali havia um trono, um poder, alguém que mandava. Quem sentava ali é quem manda. Alguns até hoje têm essa cadeira.
Não vou falar nada para não criar problema aqui. Né? Quando a gente olha para essa ideia do trono de Satanás, é exatamente essa ideia de poder, dessa ideia de autoridade, de alguém que manda naquela região, manda naquele lugar. E Jesus está dizendo, eu sei que vocês estão exatamente onde Satanás tem o domínio e o poder. Para entender um pouco do que é esse trono de Satanás, o que é esse domínio de poder, o que é essa realidade que existia nessa cidade tão diabólica e tão satânica, a gente tem que olhar um pouquinho para a história. E a primeira coisa é que aquela cidade era um caldeirão, onde Satanás tinha toda a liberdade para agir. Primeira ação que ela poderia ter uma grande liberdade, Satanás tinha uma liberdade de agir, é porque aquela cidade foi dada como um testamento do rei Átila III ao Império Romano em 133. Foi como se ele fizesse um testamento e dissesse, dou a Roma a cidade de Pérgamo. É direito de Roma exercer todo o domínio sobre aquela cidade. Na verdade, essa ação é como se aquele rei estava delegando o poder e a autoridade daquela cidade toda para o Império Romano. Eu não sei qual que é a sua concepção espiritual a respeito dessas coisas, mas eu tenho muita dificuldade, não creio em demônios territoriais, não creio nessa história que tem demônios com nomes que tomam conta, não creio nisso, mesmo porque se você olhar a palavra de Deus, isso é quase difícil de entender. Mas eu creio que quando se delega poder a alguém, esse poder está embutido ou de Deus ou de Satanás. Esse negócio de entregar a chave para o rei Momo, esse negócio é um negócio muito complicado. O prefeito entregando chave da cidade para o rei Momo, para mim, não está muito legal. Mesmo porque parece que entregou a chave para viver 4 dias de farra. Depois devolve a chave. Tudo quebrado. Bom, quando a gente olha para isso, esse é um dos contextos que estão aqui. O Império Romano estava ali colocado como um império de poder. E o que ele queria, o Império Romano? Queria ser o senhor de toda a terra. O imperador queria ser o senhor de toda a terra. E como foi nesse tempo de João na ilha de Patmos, ele mandava e desmandava, até que se cria esse conceito de culto ao imperador. Então, o culto ao imperador, na verdade, é o seguinte, chega um momento que você manda em tudo, e você já não sabe qual que é o seu poder. Aí você fala assim, não, a partir de agora não vão só mandar, não. Agora eu quero que o povo me adore. E era necessário adorar o imperador, porque ele era o Senhor. Uma cena do filme Policarpo, o Destruidor de Deus, quem assistiu? Quem ficou curioso? Glória a Deus, tem alguns aí que assistiram. Tem uma cena que, conseguiu internet de graça, YouTube, sem pecado, né? Então tá lá, baixado, tá lá, pronto. Tem uma cena que ele diz exatamente essa questão. Chega para o menino e diz assim, agora me diz, Jesus é Senhor ou César é Senhor? César vai te livrar da morte, e Jesus? Então esse conceito de que o imperador tinha tanto poder que ele era um Deus. E se é Deus, precisava de adoração. E Augusto, né, pede isso em 29 a.C. e começa a ter essa cultura de ter culto ao imperador. Queimava-se incenso e dizia, César é Senhor. Bom, nós não entendemos o que é isso porque nós estamos vivendo um contexto totalmente diferente. Mas esse era o pano de fundo ali. Tinha uma outra questão que colocava mais ingrediente nesse caldeirão do diabo, que era que Pérgamo tinha um lugar chamado Acrópole. Acrópole era um lugar alto da cidade, onde todos os templos eram colocados ali. Então tinha o templo de Zeus, tinha o templo da deusa Atenas, tinha o templo de Dionísio, vários templos. Então, além de ser um lugar de culto ao imperador, também era um lugar de culto a vários deuses. E, dentre estes vários templos, havia um templo chamado Templo de Asclépio, ou Esculápio. Esculápio a gente lembra, todo médico
ele tem lá na sua insígnia uma serpente. Essa serpente é uma referência à ideia de Esculápio. E quando a gente olha para... Há uma diferença entre aquela medicina e a medicina ocidental. Calma lá. Então, daqui a pouco amanhã você vai cancelar a tua consulta no médico. Não, não é nada disso. Deixa eu explicar. Então, esse templo era o templo de Asclépio ou Esculápio, e lá todo o Império Romano, quem realmente queria ser curado de alguma coisa, ia para aquele templo. Só que eles eram muito espertos. Se o cara estava terminal, ele não entrava. Não podia entrar. Por quê? Tinha uma frase escrita assim, aqui a morte não entra. Mas era um local assim, uma mistura de hospital, spa, centro espírita, era um negócio meio misturado. Os médicos eram meio sacerdotes, e a ideia era o seguinte, você chegava lá, já tomava um chá. Você tomava um chá, mas para dormir, aquele chá deixava você grogão. Aí você deitava numa das camas, tudo muito bonito, lugar maravilhoso, sabe? Feito assim, esses lugares onde tem aquela música de fundo, as águas bem tranquilas, diminuía a luz e tal. E aí a pessoa dormia, tomava o chá e dormia. E eles acreditavam que os espíritos iam dar sonho para aquela pessoa e ia dar o diagnóstico do que ela tinha e o que ela tinha que tomar. E ela acordava, ia lá e conversava com o sacerdote ia interpretar esse sonho e aí sim dar o remédio ou fazer o tratamento que existia. E onde entram as cobras nesse negócio? As serpentes ficavam rodando os leitos, mas não eram venenosas, eram só as não venenosas. Né? E aí elas ficavam rodando esses leitos e quando ela subia no leito, enrolava-se na pessoa, porque era um presságio divino que ela seria curada imediatamente. Ainda bem que ela estava dormindo. Né? E aí, isso era famosíssimo. Por quê? Porque esse lugar trazia cura. E as pessoas acreditavam plenamente nisso. Os reis iam para lá, o imperador ia para lá. Então, esse caldeirão, veja, culto ao imperador, um lugar, um panteão de deuses, ainda mais esse templo que se encontrava uma cura através dos espíritos, vai guardando, cura através dos espíritos. E aí, a última, para deixar mais quente ainda a questão, havia uma biblioteca que concorria com a Biblioteca de Alexandria, com mais de 200 mil volumes. E a Biblioteca de Alexandria tinha papiros. Só que a Biblioteca de Alexandria o Egito começou a boicotar, mandar papiro. Papiro, você sabe, é feito de arroz, né? Boicotou e aí eles começaram a não ter onde escrever. E aí eles começaram a pegar os couros de cabrito, de cabra, de vaca e começar a preparar de maneira que escrevesse ali. E aí por isso chamou-se pergaminho. Essa biblioteca, ela tinha exemplares de todo e qualquer conhecimento. Então, eles acreditavam plenamente que eles estavam no lugar onde eles tinham o imperador que amava a cidade, porque a cidade foi deles, eles tinham um lugar de cura e eles tinham conhecimento. Mistura maravilhosa que Satanás ama. Não que a gente não tenha que ter conhecimento. Mas havia um envaidecer naquela cidade que elas não precisavam de mais nada. Elas só precisavam de si mesmos, dos espíritos, dos deuses e do imperador. Isso é trono de Satanás. É onde Deus é totalmente descartado. Onde a figura de Jesus Cristo é totalmente destacada. Não precisamos desse Jesus. E nem precisamos desse Deus, ou podemos até colocar ele mais aqui junto com a gente. Vamos diluir no meio de tantos deuses. E é neste lugar que essa igreja ousada crava suas bases e diz assim, nós queremos falar do Deus verdadeiro chamado Jesus Cristo. Contrapomos a tudo isso que está sendo dito. Não é o imperador Deus. Nós não adoramos a ele. Nós não acreditamos que essas pessoas são curadas, nós acreditamos que há uma manipulação, qualquer outra coisa, uma indução, uma sugestão ou até uma possessão.
mas cura verdadeira só Jesus Cristo pode dar. Nós contrapomos a ideia de conhecimento pode te salvar, o conhecimento te ajuda, mas só Jesus Cristo pode te salvar. Então essa igreja começa a se contrapor. E quando a gente começa a se contrapor ao mundo, quando a gente se estabelece na geografia de Satanás, a gente começa a sofrer os ataques. E aí essa igreja começa a sofrer 2 tipos de retaliação. Perceba, está na geografia de Satanás, não tem como sair ileso. Não existe igreja de Cristo que vai sair ilesa no meio do mundo. Nessa geografia satânica, nesse conceito diabólico. E Satanás vai fazer, então, exatamente o que ele faz milenarmente. Ele começa a perseguir a igreja, aperta a igreja, aperta esses cristãos. Começa a dizer assim, ó, a faca está aqui, ó. Ou nega Jesus ou vai morrer. E sabe o que eles perceberam? Que esse tipo de abordagem não estava adiantando. Tanto que Jesus vai dizer o quê? Eu vejo que vocês são fiéis, e no meio de vocês tem uma fiel testemunha chamada Antipas. 2 coisas interessantes a respeito de Antipas. Ele recebe o mesmo nome que Jesus é autoproclamado lá, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 19 de Apocalipse, que Jesus é a fiel testemunha. Mas o nome Antipas quer dizer anti, ou seja, contra todos. Um homem que olhou para o trono de Satanás, para a cidade de Satanás, agindo conforme Satanás, e foi contra todos. Alguns historiadores acreditam que Antipas era o bispo de Pérgamo quando ele sofre o martírio, e no momento de escrever essa carta, João já sabia do martírio de Antipas. Mas é uma dedução. O mais importante é que este nome representa exatamente por que ele morreu. Ele morreu porque quando o sistema do mundo é contra Jesus, eu fico contra o mundo. Eu contra todos. Sou contrário. Sou oponente. Eu quero ressaltar uma coisa. Nós não somos contrários às pessoas. Grava bem isso. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra os poderes satânicos do mal agindo nas regiões celestiais. É contra Satanás e seus demônios. Não é contra pessoas. Se você inverter e errar isso, você vai odiar pessoas e amar as obras de Satanás. Essa igreja estava exatamente neste lugar. E por isso sofre esse martírio de Antipas. A história conta que Antipas foi morto de uma maneira extremamente... Aliás, todo mártir morreu de maneira dolorosa. Mas conta-se a história que tinham criado mais um jeito de tortura, que era um boi de bronze, oco por dentro, onde se colocava a pessoa e se colocava fogo embaixo. E esse bronze ia se esquentando e essa pessoa ia sofrendo todas as dores e ele gritava. E quando ele gritava, o som saía pela narina como um mugido do boi. Foi a criação de um artista da época. E conta-se a história que depois que ele criou, falou assim, ó rei, trouxe aqui uma nova arte para que você possa se divertir contra os seus inimigos. Ele diz assim, será que funciona? O rei perguntou. E aí o rei disse, coloca ele dentro para ver se a gente funciona. E ele foi morto exatamente na sua mesma armadilha. Antipas morre desse jeito, em 92, depois de Cristo. E aí, Satanás começa a ver que essa igreja não cede à pressão. Essa igreja não abre mão dos seus valores. Essa igreja não deixa de crer. Sob pressão, ela se fortalece. Né? Eu ouvi uma pregação esses dias do pastor Ed René, ele dizia, né, lembrava da frase do Tchê. Não sei se é muito boa a frase é boa, não sei se o cara é um bom exemplo, né?
Aí perder a ternura, vai endurecer-se, perder a ternura, jamais. Endurece o crente, servo do Senhor Jesus, ele não perde a ternura e não deixa de crer no Senhor. Era esse povo aqui. Aí Satanás reúne a galera dos demônios e fala assim, gente, nós temos que mudar de estratégia. Não, gente não, né? Demônios, nós temos que mudar de estratégia. Não está dando certo, a gente está apertando, eles estão ficando mais crentes. Quanto mais aperta, mais fiel eles ficam. A gente pega no pé deles, morrem uns 2, mas vem uns 20. Vamos mudar de estratégia. E é por isso que Jesus vai dizer assim, eu tenho uma crítica contra vocês. A crítica é que vocês estão aceitando dentro de vocês uns ensinos e uns ensinamentos de Balaão. E ele está conseguindo introduzir em vocês a idolatria e imoralidade sexual. E aí vamos parar um pouquinho, vamos pensar na história. Se você já leu a Bíblia, já escutou a história, você sabe que Balaão foi um profeta daqueles que a gente não sabe o que ele era. Em Números vai contar a história de Balaão. Balaão é uma incógnita. Tem gente que fala que era profeta de Deus, porque tem um momento que diz que ele é profeta de Deus na Bíblia, mas as coisas que ele fazia não tinha nada a ver com Deus. Era o que a minha mãe chamava de que acendia uma vela para Deus e outra para o diabo. Lembra dessa expressão? Né? O cara andava nos 2 times. É que nem cotação. Vamos na que está mais barato, que está dando mais, né, interesse para mim. Então, lá vai ele. E o povo de Israel, então vou contar a história. O povo de Israel escapa lá, está caminhando no deserto, 40 anos, aí eles chegam numa terra dos midianitas e também dos moabitas. Quando os moabitas e midianitas souberam que estava chegando esse povo de Israel, falou assim, eles vão nos trucidar. Temos que chamar alguém bom, alguém da mandinga, alguém da braba, né? Para poder segurar esse povo. E chama o Balaão. Quando chama o Balaão já fala assim, ó, só vou fazer o que Deus manda. Por isso a gente acha que ele era de Deus. Chegando lá, ele fala, vamos fazer isso, vamos fazer um sacrifício aqui, e mata um monte de boi. Quando ele vai profetizar uma maldição contra o povo de Israel, a boca dele é dominada pelo Espírito de Deus. Não sei como, mas é um nó na nossa cabeça. E ele profetiza o quê? Bênção. De novo, aí o Balaque fica bravo, não vou pagar para você, tal, não sei o quê, toda aquela coisa. Vamos rescindir o contrato já, tá? Quero os meus direitos, vou procurar meu advogado e todo aquele papo, e aí vai de novo. Passa um tempo. Não, vamos ver de outro jeito agora. Umas 3 vezes. Ele vai lá, faz a mesma coisa. Ele vai amaldiçoar, ele abençoa. E aí Balaão diz aquilo que é fantástico. Não pega mandinga nesse povo. Esse povo tem a bênção do Deus Todo-Poderoso. Qualquer Deus que a gente evocar é menor que o Deus Todo-Poderoso de Israel. Não pega mandinga neles. Eles são todo-poderosos, porque tem o Deus Todo-Poderoso perto deles. Parênteses para a tua vida e para a minha vida. Querido, você ficar com medo de palavras malditas de pessoas contra você, o sangue de Jesus já te cobriu. Pode falar o que quiser, pode dizer que está fazendo um trabalho para você. É 2 tipos, é trabalho e destrabalho, ou retrabalho, né? Vai ter que fazer de novo, e de novo, e de novo. Não pega! Não pega porque o sangue de Jesus Cristo te lavou, querido. Agora, não é para você sair chutando santo e coisa, e macumba, Não, aí não. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê essa história de Balaão. Da mesma forma, todo encantamento contra o servo do Senhor cairá, e toda acusação contra o servo do Senhor cairá, e toda opressão contra ele cairá. Eu já falou assim, temos que fazer o esquema de Balaão. E Balaão vai e diz, Balaque, tem um jeito, eu vou infiltrar no meio do povo, e eu vou chegar lá e vou dizer o seguinte, vocês são bons mesmo, hein? O Deus de vocês é forte mesmo, nada pega. Olha, eu vou contar para vocês a verdade, quero ser limpo com vocês. Eu fui contratado para amaldiçoar vocês, mas não dá. Devolvi o dinheiro. Porque vocês são muito fortes. Vocês são tão bons que Deus ama tanto vocês, que vocês precisam desfrutar do melhor dessa terra. Sacou? Desfrutar do melhor dessa terra. Vocês estão sofrendo muito. Os homens,
Vocês precisam se divertir mais, se alegrar nesse Deus. Um Deus bom, maravilhoso. Ah, se eu tivesse um Deus assim, eu estava feliz da vida. Inclusive, eu queria apresentar a vocês, tem umas festas muito legais para se divertir com as midianitas. As meninas boas, queridas, dóceis, meigas, né, afáveis, maravilhosas. Se tiver confortável, né, e se tiver bom para vocês, eu posso apresentar. Porque nada pega em vocês. O Deus de vocês é tão bom que eu acho que vocês pecarem e pedir perdão, Ele perdoa. E aí, o que aconteceu? Chegou as midianitas, que era tudo assim, top 10. Era assim, ganhava qualquer concurso. Né? E não tirava a coroa, porque a Miss Venezuela passou 10 minutinhos, 5 minutinhos ali, tiraram a coroa dela. Mas mulheres lindas. E aí, o que aconteceu com os homens? Eles caíram, se apaixonaram e começaram a viver a sua imoralidade sexual, e a imoralidade sexual levou eles à idolatria. É muito simples entender o cair um e cair o outro. A imoralidade sexual cai por causa do prazer. A idolatria cai por estabilidade para continuar o prazer. Essas mulheres chegaram, conquistaram eles pelo coração e pela sua sexualidade, e depois falaram assim: se você não adorar o meu Deus, não tem nada, não quero mais nada com você, vamos romper aqui. Quem diz que esses caras iam deixar de adorar? Adorariam? Qual é que eu tenho que adorar hoje? Né? E aí a gente fechou a história de Balaão. O que acontece com essa história toda? Deus vem e diz assim: quem mandou vocês adorarem, cair na prostituição e na imoralidade sexual e também na idolatria? E aquela palavra de Deus manda matar 24 mil israelitas naquela noite. Morreram, todos, pela palavra de Deus. Voltando agora para o texto. E aí Jesus vai dizer para eles assim: eu tenho contra vocês que vocês não foram infiéis porque o diabo te pressionou. Eu tenho contra vocês porque o diabo se aliou a vocês, chegou perto de vocês e os seduziu. E vocês não caíram pela provação, pela luta, pela dor, vocês caíram pelo prazer. Vocês permitiram que Satanás entrasse dentro do contexto da igreja e introduziu ensinamentos para dizer para vocês que vocês podiam curtir o melhor dessa terra. Vocês acreditaram nessa lenga-lenga do diabo para dizer assim: você não pode levar tão a sério esse negócio de Jesus. Calma, Jesus é um Jesus de amor. Como é que ele pode botar alguém no inferno? Entendeu essas histórias? Você já ouviu esse negócio? Como é que Deus é um Deus de amor e começa com esse papo de não pode, não deve? Não. Esses ensinamentos entraram dentro do contexto da igreja e eles começaram a acreditar que poderiam conviver pacífica e harmoniosamente com essa realidade de uma obediência a Cristo, mas também de uma estabilidade e prazer com relação aos ídolos. E os ídolos para o povo de Pérgamo, ou para a igreja de Pérgamo, traziam essas duas coisas: a estabilidade e o prazer. Primeiro, a estabilidade. Por quê? Pensa bem. Você cultua o imperador? Não. Então, quando você for comprar alguma coisa no mercado, não vão te vender. Então, você vai voltar para casa de mãos vazias. Não tem o que comer. Você está doente? Se você não aceitar ser tratado pelos tratamentos que nós estamos dando a você, o SUS está dando a você, né? O SUS da época, né? Você não vai ser cuidado por nada. Você não quer submeter ao chazinho e viver lá, e dormir lá e tentar ver se tem um autodiagnóstico no templo de Asclépio? Então, que morra a míngua. Todas as coisas que nós estamos dando a vocês é para que vocês possam ser felizes. Nossa cidade está dando o melhor para vocês, mas vocês estão rejeitando por causa desse Jesus. É simples. Se você quer estabilidade, se você quer prazer,
Se você quer cuidado, abra mão desses conceitos a respeito de Jesus e sirva ao imperador e sirva aos deuses. Ninguém está dizendo que você não pode servir a Jesus. Está só dizendo que você pode servir a Jesus, a Zeus, a Atenas. Afinal de contas, nós somos panteístas, nós somos pluralistas, nós aceitamos vários deuses. Até a gente acha vocês estranhos porque vocês são meio ateus. Porque nós adoramos a vários deuses, vocês aceitam só um. Eu acho que vocês são ateus, vocês não adoram a Deus. Adorar a Deus é adorar vários. E os cristãos eram chamados de ateus na época de João, exatamente porque só adoravam um. E aí alguns cristãos começaram a dizer assim, quer saber uma coisa, gente? Que isso? Para que tanto sofrimento? É só a gente abrir mão de algumas coisas e a gente vai ter estabilidade. Sabe por que nós entramos nessa dos ídolos? Porque eles nos dão estabilidade. E aqui eu preciso fazer um parênteses e lembrar da nossa série de sermões a respeito do vinho que te embriaga. Ídolo é todo aquele que quer tomar o lugar de Cristo no seu e no meu coração. Lembra que viver com Cristo nem sempre vai dar estabilidade para você. Viver com Cristo, às vezes, vai te dar um confrontar com o mundo e com as pessoas de fora. E com o contexto lá fora. Mas como Esmina escolheu ser fiel mais do que feliz, a Igreja de Cristo hoje, no século XXI, precisa escolher ser mais fiel do que feliz. E quando escolhermos ser fiéis, entraremos num embate contra Satanás e seremos perseguidos. Estabilidade nem sempre é a palavra de ordem para quem quer servir Jesus. O ídolo dá. O ídolo dá estabilidade. Por exemplo, quando nós falamos em ídolos, as pessoas pensam só naqueles que a gente chama lá de estátuas. Peca esse conceito de ídolo. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Jesus no teu coração. Você pode ter um ídolo em casa e não sabe, chamado seu marido, sua esposa. Porque você confia mais no seu esposo que em Jesus. Mais na sua esposa que em Jesus. Se Jesus faltar, como nunca faltaria, você não vai dizer, ai, meu Deus. Mas se o seu marido ou sua esposa faltar, você vai dizer, estou sem chão, não sei mais o que fazer. Dinheiro. Gente, dinheiro é um ídolo, mas é um ídolo muito bonitinho. É tão bom o ídolo dinheiro que quem não tem também quer. Também adora. Você vê, é o único ídolo que mesmo eu não tendo, eu adoro. E gostaria de tê-lo. E nós cristãos, principalmente nós tradicionais, nós somos críticos, nós dizemos assim, não, teologia da prosperidade e tal. Mas começa a dar problema financeiro na tua casa, você não vai falar, Senhor, tem uma mandinga aqui, está acontecendo alguma coisa? Repreenda o devorador. A gente cai nessa. A gente critica os nossos irmãos da teologia da prosperidade, mas começa a apertar financeiramente, para não dizer que você não está em pecado. Vamos dar uma olhada nisso. Então, quando a gente fala em ídolos, a gente fala exatamente naqueles que vão tomando, eles vão entrando no nosso coração e vão tomando o lugar de Jesus, da dependência total de Jesus, da dependência total do Senhor, e eles criam em nós essa pseudo-estabilidade. Se eu tenho dinheiro, eu estou tranquilo. Como é que é? Estou tranquilo, estou favorável, como diz o poeta profano. São ídolos. São coisas que vão tomando e nós vamos convivendo com isso harmoniosamente, pacificamente, e isso vai tomando o nosso coração. Balaão foi exatamente esse que falou assim, dá para conviver porque vocês são muito bons, Deus não tem nada contra vocês, Deus ama vocês, então vocês podem se divertir e viver a vida como vocês quiserem. E aí, os ídolos cobram o seu preço. E o preço dos ídolos é a dependência. Por isso, quando eu falo ídolos, eu lembro muito de vícios. Porque os vícios caminham nessa mesma linha dos ídolos. Aliás, o vício é um ídolo e o ídolo é um vício. Nós somos dependentes
tudo que nos traz dependência é pecado. Tudo que nós não temos domínio sobre ele, mas ele tem domínio sobre nós, é pecado. Conheci homens totalmente idólatras do seu conhecimento, adoradores do seu conhecimento, e achavam que o seu conhecimento seria a salvação para eles. Conheço homens que o dinheiro era o seu ídolo, porque eles acreditavam que não precisavam de mais nada, só dinheiro. E eu estava conversando com quem? Foi com o Thomas, falando sobre a biografia de Jobs, né, de Steve Jobs. Do Steve Jobs, quando ele diz lá que algumas coisas ele gostaria de ter mudado na vida dele. Que o dinheiro não comprava, podia comprar a cama, mas não podia substituir alguém para ficar no lugar dele na doença. Então, quando a gente olha para essa expressão de ídolos, enriqueça o seu vocabulário espiritual. Você pode estar, sim, com uma dependência de um ídolo e criticando o outro, porque o ídolo do outro está mais em evidência do que o seu. Nós começamos a criar dependência das pessoas, de coisas, nossos bens, dependência emocional, dependência física, dependência de tanta coisa. E a sexualidade também pode ser um ídolo. Porque nós não vemos outra coisa na vida, diga-se adolescentes e jovens, né, do que o prazer sexual ter que ser satisfeito. E depois ele pede mais prazer para ser mais satisfeito. E ele é insaciável, porque ele já criou uma dependência em você. Tudo que te domina é ídolo. Tudo que você domina é bem, é propriedade. Por isso, se você domina pessoas, você está em pecado. Se você é manipulador, você está em pecado. O seu ídolo é você mesmo. Que coisa louca. A crítica de Jesus a essa igreja é por quê? Porque os ensinos heréticos, ou os erros doutrinários, ou a maneira de viver pecaminosa lá de fora, estava entrando dentro da igreja e convivendo com eles. E eu queria chamar a atenção de duas coisas para hoje, que poderia ser uma doutrina de Balaão para a realidade pós-moderna, século XXI, que nós podemos estar vivendo aqui. Primeiro é uma espiritualidade sem Jesus. Ou uma espiritualidade onde Jesus está diluído no meio dela. Hoje é muito comum você escutar falar de Jesus em todo lugar, na TV, em tudo quanto é lugar. Jesus pode estar diluído até no meio secular. Hoje, ser ateu até é um negócio meio questionável, meio envergonhado, né? O cara não gosta muito de dizer que é ateu, porque senão ele vai tomar crítica de todo mundo. Mas Jesus está diluído no meio, por exemplo, administrativo, no meio da administração empresarial, aquela ideia da espiritualidade corporativa, de que a empresa tem um espírito, não no sentido espírito, não, mas ela precisa ter uma espiritualidade, precisa ser mais humana, ela precisa ter mais cuidado uns com os outros. Legal, tudo bem, ótimo. Vários livros aí de administração, de gurus aí da administração, ressaltam quem? Jesus como grande guru do conhecimento e também desse servo, né, que cuida dos seus liderados, né? James Hunter, né? O monge executivo e tantos best-sellers aí, de caras que nunca tiveram uma experiência marcante do Salvador Jesus Cristo, mas escrevem sobre Jesus e assim, são bons ensinamentos, legal, não tem problema nenhum. O problema é que a gente começa a acreditar que o sucesso das empresas, ou o sucesso na vida, é só se a gente aplicar os ensinos de Jesus. Mas não tem um compromisso real e verdadeiro com Jesus. Eu posso aplicar os conhecimentos de Jesus, no outras semanas de Buda, nas outras semanas de Gandhi, nas outras semanas de Allan Kardec, na outra semana uma salada mista e vai dar certo. Por quê? Porque a gente associa, acende a vela para quem vai ser mais forte, mais interessante para mim.
Não estou dizendo que não pode ser monge executivo, não estou dizendo que não pode aplicar os conceitos, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que, pessoalmente, Jesus Cristo tem que ser o Senhor do dono da empresa, para essa empresa ser do Senhor Jesus. Jesus está diluído na espiritualidade. Hoje em dia, Jesus é um grande mestre, o Espírito iluminado, mas a salvação não passa por ele. A salvação passa por uma evolução pessoal do conhecimento ou do autoconhecimento. É possível ter curas espirituais sem Jesus, no mundo que a gente vive. E quando a gente olha para isso, a minha crítica não é a uma filosofia. Minha crítica é quando essa filosofia ou essa ideologia quer colocar Jesus dentro dela e fazer de Jesus apenas um mestre de um espírito iluminado e destituir dele a salvação. Essa é a minha crítica. E nós conseguimos viver um tempo onde a Igreja Católica consegue viver com alguns conceitos sincréticos da Umbanda, do Candomblé. Nós conseguimos viver pessoas que acreditam que o Espiritismo é cristianismo. E com todo respeito a quem está aqui, não estou aqui ofendendo você, mas eu queria dizer a você que eu não posso admitir que a palavra me dê alguém que vai se evoluindo. A palavra diz que vai ser morto uma vez. E depois disso, o juízo. A homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disto vindo o juízo. Não há uma reencarnação. Eu não vou aparecer num pássaro, numa libélula, num javali ou qualquer outra coisa, ou numa outra pessoa. Eu vou morrer e eu vou prestar conta a Jesus Cristo. E a minha alma só pode ser lavada e remida pelo sangue de Cristo. E a cura que há no meu corpo, ela tem dois caminhos. Ou são feitas por uma sugestão, ou por possessão, ou pelo toque poderoso de Jesus Cristo, meu Senhor. Cura mediúnica é cura que não está no escopo de Jesus. É templo de Esclépio. É uma cura que não tem nada a ver com Jesus. E a mídia hoje está aí. Essa novela última aí é... Como é que é o nome da novela? Do Tempo lá. Que eles... O pessoal está com medo de dizer, porque daí vai dizer, assistiu a novela. Está aqui, ó, anotei. Além do Tempo. Novela Além do Tempo tem 2 tempos, não tem? Você vai lá, não sei, não conheço. Tá, eu vou explicar para você. Eu estou assistindo todos os capítulos. Tá. Antes tem um grupo, um núcleo da novela de um tempo, lá do passado. E esse mesmo pessoal está agora no novo tempo, no tempo aqui. Tá? Né? Não está mais passando. Graças a Deus, eu não estou sabendo, não estou tão atualizado assim. Graças a Deus a irmã está nos ajudando. Já terminou a novela. Mas além do tempo, é uma ideia do quê? De que eu posso me reencarnar para melhorar, para me tornar melhor, mas eu não preciso de Jesus Cristo. Eu preciso de um conhecimento gnóstico e preciso também de melhoria no meu caráter, porque eu posso me inspirar em Jesus, mas eu não preciso de Jesus para mudar, porque a mudança está em mim. Talvez você não precise nem ter conhecimento espírita para acreditar nessas coisas. Agora eu queria dizer para você que a palavra de Deus diz que você pode ser melhor por 10, 20 dias. Você pode ser melhor por 2 anos, mas transformado e regenerado só por Jesus Cristo. Não tem mudança verdadeira e real se não for numa mudança daqui, de dentro. E só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso real e verdadeiro. Posso ter pessoas que lutam contra características e mudam as suas maneiras de ser, mas em Jesus, pessoa transformada, que não luta mais contra isso, porque isso já foi guerra que Cristo venceu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Agora a minha luta é contra Satanás. Não é contra mais nada. Essa espiritualidade sem Jesus. Eu não preciso de Jesus para ser melhor. Eu não preciso de Jesus para ser uma boa pessoa. Eu não preciso de Jesus para um mundo melhor. É só conhecimento e uma boa gestão pública.
Eu gosto muito da missão integral. Quem conhece, me conhece, sabe. Eu gosto muito da expressão missão integral, é uma teologia, uma linha teológica que trabalha na ideia de que o corpo, nós somos seres integrais, precisamos de salvação em todas as áreas. Gosto disso, creio nisso e prego sobre isso. Mas uma coisa é missão integral e outra coisa é acreditar que um bom governo vai nos salvar. Um bom governo vai fazer um bom governo, mas quem vai nos salvar é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque se Jesus não mudar o seu coração, você vai ser tão corrupto quanto aqueles homens lá em cima. Não é verdade? Fica engarrafado no trânsito para você ver. E tem aquela partezinha solta, livre, você não vê nem um carro da Polícia Rodoviária Federal, você está livre de uma punição, de uma multa, obrigado. O que você vai fazer? O corrupto que habita em você vai enganar essas outras pessoas e vai andar. Acha-se uma carteira num lugar deserto, com algumas notinhas verdes que você nunca teve contato, você não sabe nem o que é, mas como você sabe ler, você viu que leu 100. 100 deve ser R$100. E você num apuro, numa dureza. Então, o governo pode ser bom, mas se Cristo não estiver sendo Senhor do povo, o povo vai continuar sendo mau. Então, acreditar que a nossa mudança, a salvação da nossa nação vai vir por causa de um bom governo, nós temos que tirar esse para colocar outro. Colocar quem? Nós temos que clamar mesmo. E tem que tirar os maus. Gente, não interprete que eu sou contra a política. Muito pelo contrário. Vocês já viram aqui muita coisa acontecendo e nós falando sobre política. Preguei sobre política aqui. Mas não pense que nós vamos poder desfrutar de coisas boas porque teremos bons governos. Não. Porque quando a igreja for fiel ao Senhor na sua vida, ela encontrará perseguição de todos os lados, inclusive dos governos bons. Ou vai encontrar os governos tentando chegar dentro da igreja para alcançar alguma coisa, para poder fazer alguma coisa, para se aliar a ela e se tornar mal. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos essa história que Jesus vem falar aqui para essa igreja, ele vai dizer exatamente isso. Cuidado com uma espiritualidade, cuidado com um senso de vitória, cuidado com um tempo bom sem a minha presença. E venhamos e convenhamos. Nós estamos começando a nos acostumar com uma realidade assim maravilhosa. Inflação zero, podia comprar um monte de coisa, poder real, né? Nossa, nós estamos assim fazendo e acontecendo. Brasileiro saindo para viajar, uma curtição, maravilha. Não deu um ano. Nossa realidade mudou drasticamente. Vou fazer uma pergunta para você, você não precisa responder para mim, não. Responde só para você. Você está buscando mais a Deus agora, com a conta no vermelho? Situação difícil? Às vezes, nós acreditamos que aquele ambiente bom era Deus que estava mandando para a gente desfrutar o melhor dessa terra. Só que quando a gente estava desfrutando o melhor dessa terra, a gente estava esquecendo de quem que era o que dava o melhor dessa terra. E Jesus tem que chamar a atenção e dizer assim, ei. A igreja é devota a Jesus Cristo. Todo louvor e glória é dado ao meu nome. Bom, vamos voltar aqui. Uma outra verdade aqui que eu vejo, que é uma doutrina de Balaão para o nosso tempo, é uma espiritualidade sem um corpo, sem uma igreja. É aquela espiritualidade onde eu posso viver a minha fé onde eu quiser, eu posso cultuar do jeito que eu quiser, eu posso assistir os meus cultos pela internet, eu não preciso do ambiente de igreja, eu não preciso de um grupo, eu não preciso de pessoas, porque pessoas me incomodam, pessoas pegam no meu pé, pessoas começam a dizer os meus erros, eu não gosto disso. Eu gosto de uma coisa mais minha, eu e o eterno, eu e o divino. Então eu começo a ter essa relação meio assim etérea.
né? Então, eu faço as minhas orações, eu leio os meus momentos ali de salmos, provérbios, mas nunca aqueles livros de cajadada, né? Eu sempre leio aqueles mais light, né? E aí, salmos, então, puxa, maravilhoso. Só quando começa a dizer que vou jogar os inimigos na pedra, a cabeça deles na pedra, a gente muda de versículo. Essa espiritualidade sem um corpo. Qual corpo? O corpo de Cristo. Essa é perigosa. Esse é o ensino de Balaão, que não precisa de uma vida em igreja, não precisa de uma vida em comunidade. Você pode ser um crente solto, membro do corpo que vive solto, perninha que anda sozinha, bracinho que anda sozinho, porque a cabeça é Cristo. Não existe isso. Isso é um esquema muito sutil de Satanás para deixar você bem solto para ele tragar o seu coração. Há uma frase numa igreja lá em Santarém que eu acho maravilhosa. Ovelha fora de aprisco é petisco para lobo. Ovelha fora de aprisco é petisco para lobo. Eu achei essa frase maravilhosa. E aí, o que eles estavam vivendo exatamente aqui? Não era bem isso, mas nós estamos vivendo. Qual que é o ensino de Balaão hoje nosso? É viver essa espiritualidade sem igreja. Agora, pensa bem, se você está sem o corpo de Cristo, você é um membro sem pastoreio. E quando eu falo pastoreio, não é pastor Jacques para você, é entre nós. É uma igreja sem pastoreio mútuo. Então, é por isso que nós estamos vivendo um tempo de crentes. E eu vou dizer aqui, querido, mas você não precisa botar a carapuça na sua cabeça. Guarda e coloque em casa. Uma quantidade de crentes egocêntricos e egoístas que não sabe dividir nada. E quando a gente olha a igreja de Cristo lá nos remanescentes, nos primórdios, quando ela nasceu, qual que era a expressão? Atos 4, da multidão dos que creram. Era um só coração. Ninguém tinha nada para si mesmo, mas repartiam segundo a necessidade uns dos outros. A gente vai ver isso na hora de comer. A pessoa olha e vê que tem 200 pessoas. Tem 5 pratinhos. O que é o sentimento dela? Ela vaza e corre na fila na frente para poder pegar uns 3 pedaços para garantir para ela. O resto, Deus por todos e cada um por si. É assim que diz a Bíblia dela. Mostra-se nessas pequenas atitudes que nós estamos extremamente egocêntricos. Gente que não consegue orar pelos outros, só ora por si. E é uma ladainha incomodante. Olha, graças a Deus não sou Deus. Todo dia a mesma coisa. Senhor, abençoa minha vida, abençoa meu carro, abençoa minha casa, abençoa meus filhos, faz isso e tal. A oração dele nunca é, Senhor, a Nadir, Senhor, a Camila, Senhor, o Lauro. Aí agora nós estamos recebendo lá, alguns estão recebendo no grupo lá, sobre a oração da igreja perseguida. Se você está em 5 grupos da igreja, você vai receber 5 vezes o mesmo recado. Agora confessa aí diante de Deus. Você vai falar, meu Deus, quanto recadinho. Com 5 recados você não orou por um. Imagine se você tivesse em todos os grupos da igreja. A gente olha para essa espiritualidade sem igreja, a gente cria gente orgulhosa, insubmisso. O que estava faltando naquela igreja era pastoreio mútuo e prestação de contas. Sabe o que é aquela coisa de alguém chegar e falar assim, meu irmão, espera um pouquinho, pensa comigo. Vamos dar uma olhada na palavra de Deus. Isso não está certo. Vamos caminhar aqui. Era o suficiente para a pessoa sair da igreja. Na minha vida mando eu. Você cuida da sua. Você não paga as minhas contas. Você não fala isso, mas que você quer falar, você quer. Pensa bem comigo. Esse não é o ensino de Balaão, que está entrando dentro da vida da igreja, para que não tenha mais igreja, para que você faça tudo o que você quiser. Você é pastoreado por um monte de pastor, da internet, da televisão, mas nenhum tem autoridade sobre a sua vida. Você é pastoreado pelo Valdomiro Santiago, o chapelão dele,
Quando ele diz uma coisa que você gosta, ele é seu pastor, e nada te faltará. Mas se em algum momento, um rompante, ele falar uma coisa que te desagrada, você muda de canal. Cai lá no R.R. Soares, aquela voz mansa, tranquila e tal. Ai, que coisa boa. Aí, de repente, ele fala assim, mas olha, se você não der o dízimo, está em pecado, você pula para outro lugar. Aí ser pastoreado, é verdade, ser pastoreado por Agenor Duque, você é pastoreado pela mulher dele, a Sara. Sara? Não, esqueci o nome dela. Você é pastoreado por um monte de gente, você é pastoreado pelo Malafaia no sábado de manhã, eu sei que você é pastoreado pelo Malafaia. Você é pastoreado pelo Feliciano quando lhe interessa, você é pastoreado por todos os pastores que lhe interessam. E quando você quer curtir mais um pouco mais de louvor, você liga na Lagoinha, que daí está tudo de bom, show de bola. Agora, quando o Espírito Santo quer chamar você para ser pastoreado pelo seu irmão, quando ele chama e diz assim, querido, ó, cadê o seu compromisso com o corpo? Você já se ofende, fica chateado, sabe por quê? Porque esse é um ensinamento de Balaão. Eu não preciso prestar contas para ninguém, eu não preciso de ninguém, eu vivo a minha espiritualidade sem essa igreja, porque essa igreja é um bando de hipócritas e você é um santo. Queridos, é sutil, é muito sutil. E é por isso que as igrejas estão assim, não é nossa igreja não, queridos, várias igrejas estão vivendo exatamente essa grande luta. Por quê? Porque é os ensinamentos de Balaão. Você pode viver uma espiritualidade sem o corpo de Cristo, sem até mesmo Cristo, e você vai entrar no gozo eterno. Você deve estar falando, pastor, mas de onde você tirou a ideia de que pastoreio mútuo ali? Não entendi isso. A Bíblia, o texto não está dizendo isso. Está dizendo, queridos. Sabe onde está dizendo? Está dizendo assim, arrependa-te. Está dizendo para quem arrependa-te? O anjo da igreja e para a igreja. Porque senão brevemente eu virei. E essa palavra breve não é na segunda vinda de Jesus. É brevemente. É já. E vou lutar contra quem? Pode ler o texto aí, querido. Está aí. Versículo 16. Lutarei contra quem? Contra? Versículo 16. Lutarei contra eles. Jesus está mandando a igreja se arrepender, o anjo da igreja se arrepender. Arrepender do quê? Do pecado deles? Por que eu tenho que me arrepender do pecado dele? Ele que cometeu. Pô, ele pecou, agora eu sofro as restrições? Não, nada disso. Esse negócio aí está meio errado. Não está certo. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo à sua igreja. E a ação de Satanás na pós-modernidade é nos desunir e fazer com que a gente não tenha um sentimento de igreja. A sua dor é sua, azar o seu. O seu pecado é seu. E se eu quiser continuar pecando, você não tem nada a ver com isso. Mentira, balaônica, diabólica, porque o seu pecado tem consequência em mim. Porque se você cortar parte do seu corpo, todo o corpo vai doer. Se um membro dá uma louca e deixar cair, ele é um dedinho do pé e deixou cair alguma coisa nele, machucou ele, não vai ser um problema dele, vai ser um problema do corpo, dói em todo lugar. Porque se a igreja está sendo abençoada por Deus, se a igreja está vivendo santidade, se a igreja está vivendo fidelidade, sabe o que vai acontecer com os membros? Deus vai fazê-los bem. Vai haver uma alegria, um conjunto. Mas se a igreja não está vivendo a fidelidade, a igreja vai sofrer junto. É isso que está dizendo, arrependa-te. Arrependa do quê? De deixar isso crescer no coração da igreja. Arrependa de ficar omisso. Arrependa de ficar parado dizendo assim, não. Não é comigo. Comece a ter a postura de viver o corpo de Cristo. Não aceitar que entre simplesmente as coisas e elas não sejam
frontalmente conflitadas as coisas, mas as pessoas serem amadas. Essa foi a crítica que Jesus estava fazendo a este povo. Ele diz assim, sabe por quê? Porque senão eu virei com a espada de dois gumes. E essa espada de dois gumes tem duas coisas. É dizer que a necessidade de uma mudança, de que a tolerância dessa igreja, a tudo que está acontecendo, é um pecado que afronta diretamente a Jesus. Se Éfeso era a intolerância, essa igreja era a tolerância. Há uma frase muito interessante do Joel Bick, que ele diz assim, o navio foi feito para estar dentro da água. Esse é o seu habitat. Mas quando a água está dentro do navio, isso é um problema. Traduzindo, a igreja foi feita para estar no mundo. Esse é o habitat. Mas quando o mundo está dentro da igreja, isso é um problema. E eu sei que na sua cabeça agora, você está traduzindo o mundo por um monte de coisa. Você está pensando em práticas, em atitudes, que isso faz isso, esse faz aquilo, esse veste uma roupa assim, esse bebe isso, esse veste aquilo. Não é nada disso. É tudo aquilo que você está fazendo para agradar você. E que Jesus não está tendo prazer nenhum nisso. E anos você quer conciliar isso. Anos você faz isso e tenta adorar Jesus. Você adora o ídolo e quer continuar adorando Jesus. A espada de Jesus é a espada de dois gumes. Ela tem uma justiça nela. Aqueles que estão vivendo para si, para o pecado, receberão a justiça. Jesus estava fazendo um trocadilho com a Judes Gladys, que era um poder do Império Romano, do poder da espada. O imperador tinha poder sobre a vida. Se ele olhasse aqui para Ana Paula e falasse assim, hoje você vai morrer. Não podia ter apelação, podia fazer qualquer coisa, mas vai morrer, ponto. Jesus tem o poder de justiça. Chegou a tua hora, você não mudou, vem a justiça sobre você. Mas tem uma outra característica da espada. A espada também tem essa característica de dividir coisas que a gente acha que não consegue dividir. Hebreus 4:12 vai dizer que, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julgar pensamentos e intenções do coração. Jesus está na igreja dele com a sua espada dividindo o que é pecado, o que não é. Porque ele quer separar, ele não quer essa mistura. Por quê? Porque ele quer uma igreja fiel. Porque você está aqui por causa do dinheiro? Ele vai mudar. Se você está aqui por causa de amizade, ele quer abrir isso. Se você está aqui por um interesse, ele quer mudar isso. Se você está aqui sem sentido, ele quer mudar isso. Ele quer dividir os seus pensamentos para deixar bem claro aquilo que é certo daquilo que é errado. Porque esse é um ensinamento de Balaão dos nossos tempos. A relatividade dos conceitos. O que era pecado em 1910 já não é mais pecado hoje. E aí, quando eu falo sobre isso, todo mundo se oriça. Quer dar um exemplo? Os casamentos. Cada vez mais nós estamos abrindo mão dos valores de uma vida um com o outro. Relativismo, relativizando. Não deu certo, não está te fazendo feliz? Parte para a próxima, a fila anda. Isso é doutrina de Balaão, isso é diabólico. A sexualidade pervertida. Eu posso conviver com a minha sexualidade agradando o meu ídolo. Eu posso fazer o que quiser e eu posso ainda vir e adorar o Senhor Jesus. Mentira de Balaão, é diabólico. O Senhor quer pureza da nossa sexualidade, pureza na nossa santidade, pureza dos nossos relacionamentos.
A espada de Cristo ela é bem clara, ela está dividindo. Eu não estou dizendo, querido, que estou contrário a você, não estou dizendo que eu sei de nomes, não sei de nada, eu também tenho as minhas lutas e as minhas dificuldades, mas quando eu começar a acreditar que Jesus não está incomodado com isso, eu já entrei. A vida do cristão é uma tensão contra o pecado e uma dependência do Espírito Santo para dizer, eu não sou capaz. É a espada de Cristo que chega lá e divide pensamentos. O mundo vai dizer que tudo é cinza e vão criar 50 tons de cinza. Mas Cristo sempre vai dizer que tem preto e branco. Que tem duas coisas. O mundo vai dizer que você pode viver do jeito que você quiser, porque um dia o Deus de amor jamais te vai tirar fora disso. A Bíblia vai dizer que Deus é amor, totalmente amor, e vai dizer que Ele também é justiça. E que se o imperador podia olhar para Ana Paula e dizer assim, você vai morrer? Jesus muito mais. Mas Jesus vai fazer isso mediante o que ela for e demonstrar ser a Ele. E é por isso que ao vencedor é dado duas coisas. O maná escondido e a pedra branca com seu nome. Já passei do meu tempo, mas eu queria só terminar dizendo sobre isso. Maná era exatamente a comida do deserto do povo peregrino, a sua terra prometida. Ao contrário dos deuses e templos que davam exatamente grandes banquetes. Por isso que o conceito de banquete era ligado aos deuses, porque junto com comida tinha orgia sexual. Isso tudo era adoração aos deuses. Existia até prostitutas cultuais. E prostitutos também. Então era muito regado a comida, muita bebida, muita embriaguez, muita descontrole de si. E entrega-se aos seus prazeres. Jesus vai dizer assim, olha, você quer ser o vencedor? Você vai comer maná escondido. Vai ser o suprimento para a sua caminhada até o céu, porque você é vencedor. Mas lá eu vou te dar a pedra branca, que é a absolvição. Várias ideias e interpretações. Uma delas é que o juizado tribunal romano tinha uma pedra preta e uma pedra branca. A pedra branca era de absolvição, você está absolvido. Mas havia também um costume assim, quando você convidava alguém, você se tornava amigo dessa pessoa, tão amigo, você quebrava, você escrevia o nome dela e quebrava numa pedra. E entregava um pedaço para ela e um pedaço para ti. Se por acaso ela tivesse um parente que fosse passar na sua casa, por aquele lugar e precisasse de um pouso, você dava aquela pedra para esse parente e ele levava essa pedra. Quando ele chegava lá, ele falava assim, eu sou parente do fulano, a quem você fez um laço de amizade tão sincera. Aí ele entregava a pedra e eles juntavam. Se desse certo, é porque aquela pessoa podia desfrutar de tudo aquilo que você tem. Ao vencedor, Jesus dá uma pedra que ele quebrou com o seu nome. Quando você chegar no céu, vai ligar e dizer, você pode entrar. Gente, nós perdemos o conceito do céu. Por isso a gente vive pensando na terra. Eu não sei se o céu vai ser uma coisa que a gente vai, sei lá, de avião, de tal, a gente vai ser uma coisa etérea, nuvenzinha, arpinha, não sei. Eu não sei. Eu acredito, pelo que tenho estudado na Bíblia, que é uma reformulação disso aqui, mais top de linha. Éden é elevado à potência 1000. Imagina o Éden elevado à potência 1000, show de bola, hein? Quem gosta de jogar bola vai jogar em gramado, assim, melhor que o do Barcelona. Quem gosta de festa vai comer comida divina, comida divina. Quem gosta de música vai ouvir anjo cantando, show de bola. E sem aquele som dando microfonia, porque microfonia é coisa do diabo. Deus criou o som e o diabo criou a microfonia, só pode ser. E coitado do sonoplasta, sofre com isso. Gente, quando nós olhamos para tudo isso, Jesus está dizendo para nós assim, cuidado. Talvez você não caiu na pressão de Satanás, mas você está caindo na tentação dele. Você se afrouxou, se acomodou na carteira e está curtindo lentamente um mergulho
aquilo que não glorifica a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mantenha-se firme, porque você vai comer maná. Não vai comer aquela comida gorda lá. Mas no final dessa caminhada você vai receber a pedra branca com o seu nome, que só você sabe. O nome que Cristo escolheu para você. Queria que você fechasse seus olhos e eu quero orar com você. Nessa noite eu queria orar pelas pessoas que ainda não têm a sua certeza do seu passaporte com Jesus. Pessoas nessa noite que têm caminhado, têm ouvido a palavra, têm se interessado pelo Evangelho, mas talvez nessa noite ficou muito claro para você. Existe um só Senhor, Deus e Pai. Existe só um Senhor, o Deus Filho, a qual morreu e ressuscitou por mim e por você. Ele é o único digno de adoração. Seus bens são dele. Sua família deve ser dele. Seus medos devem ser colocados para ele. Suas enfermidades, suas dores devem ser colocadas diante dele. Ele deve ser o Senhor absoluto da sua vida. A isso nós chamamos de conversão. Alguém que realmente entendeu que é pecador e precisa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Fora disso não há salvação. Não há vida verdadeira fora de Jesus Cristo. E por causa dessa posição, você não vai ter uma vida cheia de coisas boas. Você vai ser muito realizado, em paz no seu coração, com convicção, com certeza, com alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Alegria tão grande que você vai poder passar por momentos de dor e sofrimento. Porque no mundo nós teremos aflição, mas seremos consolados por Jesus Cristo. Consolação que os meus irmãos, minha cunhada, minha sobrinha, meu sobrinho, os netos do meu irmão estão passando. Por quê? Porque quando conhecemos a Jesus, Ele nos satisfaz. Ele nos preenche. Se você ainda não tomou uma decisão real e verdadeira, dizendo: Jesus, é isso. Tu és o meu Senhor absoluto. E eu reconheço que sem Ti não há salvação. E eu me entrego a Ti. Se você nunca fez isso, e nessa noite o Espírito Santo está dizendo que é hora de marcar esse compromisso, de fechar essa etapa, eu gostaria que em oração, como você está, todos estamos em oração, feche seus olhos. Para você levantasse sua mão, eu quero orar com você. Se você nunca fez isso, se você nunca tomou essa decisão verdadeira, real, ao lado de Jesus, você nunca declarou isso, eu queria que você estivesse tomando essa decisão nessa noite. E se você já fez essa decisão, mas você nunca externou isso, sempre foi uma coisa pessoal, você e Deus, nós estamos diante do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. E se o Espírito Santo está dizendo a você, faça. O texto bíblico diz para a gente ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus é o teu Senhor? Então levanta a sua mão agora. Nós queremos orar com você, selando esse compromisso. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu te vi, querido. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Te vi, querido. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Eu não, Senhor, estou selando aqui. Por quê? Porque eu vou caminhar no maná. Não quero comida gordurosa, não. Não quero os manjares, eu quero o maná, porque o maná me satisfaz, me sustenta para a minha caminhada, e eu vou chegar lá e vou encontrar essa glória maravilhosa de Jesus Cristo. Quero orar com você.
E enquanto nós cantamos esse trecho, uma estrofe, eu gostaria que aqueles que estiveram fazendo essa decisão, eu queria que você saísse do seu lugar. Eu sei que você talvez se sentir constrangido, não fica. Vamos ficar todos em pé, nós vamos cantar um trecho dessa música e você vem aqui à frente. Eu quero orar com você. E se alguém que está vindo aqui à frente, você conhece, quer estar junto, já vem junto com ele, para dar um abraço para ele. Você que tomou uma decisão, você falou assim, não, eu quero esse Jesus mesmo. Eu quero assumir um compromisso hoje, verdadeiro, pessoal, total. Já sai desse lugar, glória a Deus. Pode vir aqui, glória a Deus. Quero orar com você, pode vir aqui. Ó, quem conhece aqui já vem, já sai do seu lugar. Nós somos um pastoreio mútuo. É gente junto, abraça essa pessoa. Glória a Deus. Vem junto aqui. Vem junto aqui, ó. Vem aqui, dá um abraço bem gostoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica juntos aqui. Amém. Glória a Deus. O que nós estamos fazendo aqui não é nada que mudou a história dos outros, é que nos mudou a nossa história. Jesus Cristo. É tão bom isso. Eu não vou prometer a vocês o que a Bíblia não diz. A Bíblia diz que vocês serão selados pelo Espírito Santo de Deus. E nunca mais o diabo vai poder tocar sobre a vida de vocês se não houver o consentimento de Jesus Cristo. E Jesus Cristo jamais vai deixar vocês sofrerem à medida que vocês não possam. O Senhor sempre estará com vocês na mão dele. Agora tem uma coisa. A melhor coisa é estar do lado vencedor. Mesmo que a batalha seja intensa. Mesmo que o jogo esteja lá empatado e o inimigo descendo com todos os seus atacantes e a gente com a sensação de que há uma iminente derrota, de repente Jesus levanta e coloca a artilharia, os melhores que estavam sentados, e a coisa começa a acontecer. Nós estamos do lado vencedor, mas não quer dizer que do lado vencedor não tenha batalha. Eu quero orar com você, porque hoje o Senhor Jesus está dizendo, é isso. Você é meu e eu sou teu. E não existe nenhum lugar que você vai agora sem mim. Não existe nenhum lugar que você vai andar sem mim. Eu vou na frente, porque eu sou o teu Senhor. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite tão especial, onde a gente aprende sobre essa igreja que era como um rolo de pergaminho, que poderia ser escrita pelo Senhor, mas poderia ser escrita pelo inimigo. Senhor, obrigado porque essas vidas agora, Senhor, está sendo escrito um novo nome. E eles estão selados pelo Espírito Santo de Deus. E que o Senhor já está dando suprimento dessa viagem até a eternidade. Suprimento, ó Deus, para que eles possam viver conforme o Teu querer, que nunca lhes falte, ó Deus, nada, que eles sintam supridos nessa caminhada com maná escondido. Mas, Senhor, até aquele dia glorioso de receber aquele prêmio do Senhor. Deus, sela o nome deles agora. Sela a vida deles com o Teu Espírito Santo. Ó Deus, quebra todo o poder de Satanás, que eles sejam vitoriosos em todos os momentos, mas que na dor cruel, na provação, eles sejam firmes e fiéis ao Senhor. Pai, os fortalece com o Teu Espírito a cada dia. E é isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar? Foi na cruz, onde um dia eu vi Teu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em Sua luz. Cego eu andei, me perdido. Dá aquele abraço no seu irmão. Declara uma semana cheia de bênção para ele. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. E esperamos você no domingo que vem, em nome de Jesus. E o seu sangue verteu para salvar-me por
eu sou.